Fala aí, família Caipora! Vou trazer para vocês 23 palpites para esta quarta-feira, dia 18 de dezembro. Eu sou o Tom e eu gostaria que vocês ficassem até o final do vídeo para pegar todos esses palpites e também o nosso bilhete Caipora no final do vídeo. Fechou, galera? E agora vamos para os nossos resultados dos dias anteriores. No dia 16 nós tivemos aqui uma surpresa gigantesca. Foi 100% de aproveitamento em cima dos 15 palpites que tivemos, beleza? No dia 17, nós tivemos 14 palpites com 9 greens e 4 reds, tá? Um jogo foi alterado que corrigimos que será para o dia 18, beleza? Então acompanhem os nossos palpites. Fechou, galera? Nossa senhora, eu tive um problema gigantesco ontem, tá? Tivemos praticamente um vendaval aqui e ficamos sem energia por bastante tempo. Por isso estamos gravando o vídeo agora, esta manhã. Fechou, galera? Então acompanhem também os nossos canais no Telegram e no WhatsApp. Já se inscreve lá para poder ter acesso aos nossos palpites por lá também. Fechou, galera? E não se esqueçam das nossas redes sociais, tá? Temos lá o nosso Instagram, o Facebook e também o Threads. E também logo teremos o nosso TikTok, beleza, galera? Então acessem para ter os nossos palpites. Fechou? Então, se gostaram dos nossos resultados, já peço para vocês clicarem aí embaixo e já se inscrever no canal. Já deixa o seu like e vamos lá para os nossos palpites, beleza? Se gostarem, já comentem aí embaixo o que vocês acharam. Fechou, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 18 de dezembro. Bora pra intro! Bora lá, galera, começar com essa partida aqui na Tanzânia. Mas antes eu gostaria de lembrar vocês que estou fazendo correções no áudio, tá? Pode ser que vocês tenham aí algumas falhas durante o vídeo, tá? Mas para não ficar sem os palpites, estou gravando assim mesmo e farei as correções depois, beleza? Então vamos lá começar com essa partida do Simba contra o Ken Gold. Separe essa partida na Premier League da Tanzânia com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Simba ele tem 85% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Ken Gold ele tem 28%. Em séries, o Simba vem marcando gols a 8 jogos e o Ken Gold vem sofrendo a 7. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Simba no primeiro tempo na maioria de suas partidas, principalmente quando ele joga em casa. Então para essa partida é vitória no primeiro tempo para casa. Fechou? Próxima partida, Jedinstivo contra o Estrela Vermelha. Separa essa partida na Superliga da Sérvia, com o mercado também de vitória no primeiro tempo, porém para fora. O Estrela Vermelha tem 82% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Jedinstivo, ele tem 6%. No histórico, são uma partida com uma vitória do Estrela Vermelha por 4-0. Em séries, o Estrela Vermelha vem marcando gols a 10 jogos e o Jedinstivo vem perdendo a 5. Últimos encontros, nós temos vitória do Estrela Vermelha no primeiro tempo. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Estrela Vermelha também vem vencendo o primeiro tempo na maioria dos seus jogos. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora. Fechou? Próxima partida é a nossa partida de destaque e não poderia deixar de fora a final do Mundial de Clubes Intercontinental. Separe essa partida do Real Madrid contra o Pachuca com o mercado de vitória para casa e over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Real Madrid tem 78% de probabilidade de vitória e seu aproveitamento é de 61% nos 9 jogos. O Pachuca tem 39%. Em séries, o Pachuca vem sem empates a 5 jogos e o Real Madrid vem a 5 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, o Real Madrid ele venceu 3 das suas últimas 6 partidas e todas elas foram acima de over 1,5. E o Pachuca, ele venceu 3 das últimas 6 também, tá? E temos over 1,5 gols em 5 dos seus últimos 6 jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Gaziantep contra o Odurspor. Separe essa partida na Copa da Turquia com vitória seca para casa. O Gaziantep tem 71% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos 9 jogos. O Odurspor tem 83%. Em séries, o Odurspor não perde a 5 jogos e o Gaziantep vem sem empates a 5. Últimos jogos nos campeonatos, o Gaziantep ele venceu 3 das últimas 6 partidas e foram jogando em casa, enquanto o Odurspor ele venceu 3 das últimas 6.
Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos uma vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Stellenbosch contra o Mamelodi Sundowns na Premiership da África do Sul. Separa essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Mamelodi Sundowns é de 49% jogando fora de casa. Ele tem um aproveitamento de 78% nos 9 jogos, enquanto o Stellenbosch tem 56%. No histórico, são 12 vitórias do Mamelodi Sundowns, 2 empates e 4 do Stellenbosch. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, Mamelodi Sundowns, jogando em casa, ele não perde a 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos encontros, nós temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Campeões femininos, separei o Barcelona contra o Manchester City. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Barcelona tem 75% de probabilidade de vitória, com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Manchester City tem 78%. No histórico, são 2 vitórias do City e uma do Barcelona, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Barcelona vem vencendo há mais de 5 jogos e o City vem sem empates a 5. Últimos encontros, o Barcelona venceu apenas uma partida das últimas 3, e nos últimos jogos nos campeonatos, o Barcelona vem vencendo a maioria dos seus jogos, enquanto o Manchester City venceu apenas 4 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o FCSB contra o Universitatea Craiova. Separa essa partida na Copa da Romênia, com vitória ou empate para casa. O FCSB tem 43% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Universitatea Craiova tem 56%. No histórico, são 25 vitórias do FCSB, 6 empates e 7 do Universitatea. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o FCSB vem sem derrotas há 5 jogos e nos últimos encontros, temos vitória e empate do FCSB em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o FCSB não perde há mais de 5 jogos, enquanto o Universitatea Craiova venceu apenas 4 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, segunda divisão na Espanha, o Racing de Ferrol contra o Almeria. Separa essa partida com vitória e empate para fora. O Almeria tem 51% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Seu aproveitamento é de 94% nos últimos 9 jogos. O Ferrol tem 50%. No histórico, são 3 vitórias do Almeria, 2 empates e uma do Ferrol. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Almeria vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros, nós temos vitória e empate do Almeria em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Almeria ele venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Ferrol venceu apenas 2 de 6. Fora de casa não vence os últimos jogos. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Copa da Holanda, separei o Amsterdamse contra o Utrecht. Separei essa partida com fora para se qualificar. O Utrecht tem 68% de probabilidade de vitória e seu aproveitamento é de 67% nos 9 jogos. O Amsterdã tem 78%. Em séries, o Amsterdã venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Utrecht vem a 8 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o Utrecht vencendo 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Amsterdã ele venceu 5 das últimas 6. Mas o Amsterdã é uma equipe de divisões baixas, enquanto o Utrecht já é de primeira divisão. Então acredito que para essa partida nós teremos fora para se qualificar, beleza? Próxima partida na Copa da Grécia, temos um clássico do AEK Atenas contra o PAOK. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Atenas com 45%. Ele tem 72% de aproveitamento nos 9 jogos e o PAOK tem 72%. No histórico, são 27 vitórias do Atenas, 19 empates e 30 do PAOK. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Atenas vem a 8 jogos marcando gols e o PAOK vem vencendo a 5. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Atenas, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Copa da Inglaterra, o Arsenal contra o Crystal Palace. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Arsenal é de 70%,
e ele tem um aproveitamento de 72 nos últimos 9 jogos. O Crystal Palace tem 67. No histórico são 16 vitórias do Arsenal, 8 empates e 4 do Crystal Palace. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Arsenal vem sem derrotas a 5 jogos e o Crystal vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, ainda na Copa da Inglaterra, o Newcastle contra o Brentford. Separei essa partida com o mercado também de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Newcastle é de 61%, e ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brentford tem 61%. No histórico são 7 vitórias do Newcastle, 1 empate e 2 vitórias do Brentford. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Brentford em casa vem vencendo 5 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Everton empatou contra o Brentford por 0-0. Então, para essa partida, é over 2,5 gols. Fechou? A próxima partida é aquela partida que também veio nos palpites de ontem. O AZ Alkmaar contra o Groningen. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Alkmaar é de 70%, e ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Groningen tem 39%. No histórico são 27 vitórias do Alkmaar, 14 empates e 14 do Groningen. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Alkmaar vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 2 dos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, voltando para a Premier League da Inglaterra, o Southampton contra o Liverpool. Separei essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Liverpool tem 64% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Southampton tem 28%. No histórico são 30 vitórias do Liverpool, 10 empates e 12 do Southampton. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Southampton vem perdendo a 3 jogos e o Liverpool vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, tivemos gol no primeiro tempo em todas as últimas 6 partidas das duas equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, outro clássico aqui na Ligue 1 da França. Separei o Mônaco contra o Paris Saint-Germain com o mercado de over gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o Paris Saint-Germain é de 52%. Ele tem 67% de aproveitamento nos 9 jogos e o Mônaco tem 50%. No histórico são 24 vitórias do Paris Saint-Germain, 20 empates e 23 do Mônaco. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, em caso o Mônaco vem sem empates a 5 jogos e o Paris Saint-Germain vai marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. E nos últimos jogos dos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, o Málaga contra o Eldense na segunda divisão da Espanha. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está com uma pequena vantagem para o Málaga com 39%. Ele tem um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos e o Eldense tem 56%. No histórico foi uma partida com uma vitória do Málaga por 1-0. E verificando em séries, o Málaga vem sem vitórias a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Levante venceu o Málaga por 4-2. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Mirandés contra o Sporting Gijón. Separei essa partida na segunda divisão da Espanha com under 3,5 gols também. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequenina vantagem para o Mirandés. Ele tem um aproveitamento nos 9 jogos de 61% e o Sporting tem 50%. No histórico são 4 vitórias do Mirandés, 5 empates e 8 do Sporting Gijón. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Gijón ele vem 3 jogos perdendo, enquanto o Mirandés vem sem empates a 5. Venceu 4 deles. Últimos encontros, nós temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E na casa do Mirandés, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza?
Próxima partida, o Villarreal contra o Rayo Vallecano. Separei essa partida em La Liga da Espanha com mercado de vitória ou empate para casa. O Villarreal tem 51% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Rayo tem 50% também. No histórico, são 15 vitórias do Villarreal, 4 empates e 6 do Rayo. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Villarreal vem perdendo há 3 jogos. E nos últimos encontros, nós temos vitória e empate do Villarreal em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, ele venceu 5 das últimas 6 contra o Rayo. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Villarreal ele venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Rayo Vallecano ele venceu 2 das últimas 6. Então, para essa partida, é vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida, o Sporting de Portugal contra o Santa Clara. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Sporting tem 71% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santa Clara tem 67%. No histórico são 11 vitórias do Sporting e 2 vitórias do Santa Clara. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Santa Clara vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Sporting vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Sporting. Temos over 1,5 em apenas uma partida do Santa Clara. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, categoria primeirada Colômbia, o Deportes Tolima contra o Atlético Nacional. Essa partida eu separei com um handicap de mais 2 para fora. A probabilidade de vitória para o Tolima é de 42% e ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 61%. O Nacional do Medellín tem 67%. No histórico são 28 vitórias do Tolima, 12 empates e 21 do Nacional do Medellín. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Tolima vem a 5 jogos marcando gols e o Nacional do Medellín não perde as 5 partidas. Últimos encontros, nós temos aqui que o Tolima não vence o Nacional de Medellín com 2 ou mais gols de diferença nos últimos 6 jogos. Jogando em casa, ele também não vence com 2 ou mais gols de diferença. Últimos jogos nos campeonatos, o Tolima ele não vence nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença nos últimos 6 jogos. E o Nacional de Medellín ele não perde nenhuma partida a mais de 6 jogos com 2 ou mais gols de diferença. Então, para essa partida, eu separei um handicap de mais 2 para fora, beleza? Próxima partida, o The Strongest contra o San Antonio Bulu Bulu. Separei essa partida na divisão profissional da Bolívia, com vitória seca para casa. O Strongest tem 79% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O San Antonio Bulu Bulu tem 44%. No histórico, são 2 vitórias do Strongest e 1 vitória do Bulu Bulu. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Strongest vem vencendo a 3 jogos e o Bulu Bulu vem marcando gols a 6. Últimos encontros, o Strongest venceu 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Strongest ele venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Bulu Bulu ele venceu 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, ainda na Bolívia, eu separei o Oriente Petroleiro contra o Bolívar. Separei essa partida com vitória seca para fora. O Bolívar tem 64% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Oriente Petroleiro tem 39%. No histórico são 25 vitórias do Bolívar, 10 empates e 13 do Petroleiro. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bolívar vem vencendo a 3 jogos e nos últimos encontros, nós temos aqui o Bolívar vencendo 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Bolívar ele venceu 4 das últimas 6 e o Oriente Petroleiro venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos uma vitória seca para fora. Mas fiquem bem espertos que o Bolívar poderá poupar alguns jogadores, tá? A odd de ontem para hoje subiu um pouco. E verificando as escalações, a provável escalação nós teremos 3 desfalques para o Bolívar, tá? Então eu acredito que teremos essa vitória para fora, mas bem atentos para não ter um head nesta partida, beleza, galera? Então vamos lá para a próxima partida. A próxima partida é o Deportivo Saprissa contra o Herediano. Separei essa partida na Liga FPD da Costa Rica com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Saprissa é de 58%. Ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos e o Herediano tem 61%. No histórico são 41 vitórias do Saprissa, 29 empates e 41 do Herediano. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Saprissa vem a 7 jogos marcando gols,
jogando em casa, e o Herediano não empata em casa há 5 jogos, venceu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Espero que tenham gostado dos nossos palpites. Peço desculpas pelo nosso áudio e por atrasar o vídeo de ontem, tá? Mas foram as condições climáticas, beleza? Muito obrigado mais uma vez e não se esqueça de se inscrever aí no canal. Fechou? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Bora lá, meus parceiros e parceiras caiporas, com o nosso bilhete com 5 seleções, tá? Eu separei aqui o Estrela Vermelha para vencer a partida no primeiro tempo contra o Jaden Estivo, tá? Separei vitória seca para casa e over 1,5 gols para o Real Madrid contra o Pachuca. Under 3,5 gols para o Stellenbosch contra o Mamelodi Sundowns e over 1,5 gols para o Newcastle United contra o Brentford. E por último, vitória seca para casa em The Strongest contra o San Antonio Bulu Bulu. Uma odd total de 2,71 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês mais tarde no próximo vídeo. Valeu!